a gente vai falar do mercado da bola. Aliás, mercado da bola agitado. Tem uma competição que é o Mundial de Clubes, né, que eu já falei que não vale nada, mas o que vale mesmo são as contratações. E essa semana tivemos muitas novidades, alguns movimentos e muitas indefinições, como é o caso do Jorge Sampaoli. Informação de agora, no momento que eu estou gravando o programa. Você que vai ver esse vídeo, que eu estou fazendo uma live também, o pessoal que vai ver o vídeo mais tarde, às vezes o Sampaoli já fechou com o Palmeiras ou o Palmeiras desistiu do Sampaoli, mas a informação de agora, o Sampaoli estuda a proposta do Palmeiras. Então, o que está acontecendo é o seguinte: os bastidores da última reunião do clube e o treinador, que a conversa foi boa. No Rio de Janeiro, a diretoria do Palmeiras apresentou uma proposta salarial ao argentino e até conversou sobre jogadores para a próxima temporada. O Palmeiras precisa definir o futuro de alguns atletas, como Rafael Veiga, Vitor Luiz, Borja, jogadores que, se o Sampaoli quiser, o Palmeiras não vai vender, mas a princípio o plano era vender esses jogadores, fazer negócio, enfim. Então, o Santos também faz um jogo duro para liberar os auxiliares do Sampaoli, então tem esse entrave. O Palmeiras talvez tenha que pagar uma multa ao Santos e o caso está na justiça. Também o Sampaoli entrou com uma ação contra o Santos, cobrando FGTS, essas coisas, e o Peixe está em busca de o Peixe busca um treinador, e o pessoal está falando até em Sampaoli em Luxemburgo no Santos. Eu vi essa conversa, assim como Luxemburgo no Palmeiras, assim como Luxemburgo no Atlético Mineiro. Enfim, Luxemburgo é o nome mais falado desde que saiu do Vasco. Mas vamos falar de Sampaoli. Voltando ao Jorge Sampaoli no Palmeiras. Em definição, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. E é complicado, esses técnicos argentinos, eles têm personalidade forte, porque para eles não é o dinheiro a primeira coisa. Não, o Palmeiras vai pagar o quê? 1 milhão pro Sampaoli. 1 milhão é grana pra caramba. Ainda mais com o preço que tá, o dólar, assino na hora. Não é isso que eles veem. Eles veem qualidade de vida. O Sampaoli vivia bem em Santos. Jogava futebol, agora entrar em São Paulo, toda aquela loucura. Será que é isso que ele quer? Será que a família do São Paulo quer isso? Então os técnicos argentinos, eles avaliam tudo isso: qualidade de vida, o método de trabalho, pressão de torcida. Convenhamos que o Palmeiras, do jeito que tá, é uma bomba relógio, né? Torcida brava com a diretoria, patrocinadora colocando o dedo em todos os assuntos. O Palmeiras hoje é um barril de pólvora, prestes a explodir. Como explode quando tem algum resultado ruim, a torcida vai quebrar ônibus. Não sei se acho que o São Paulo deve estar pensando nisso. Também esperando outras propostas, né? Ele teve uma proposta do Racing da Argentina, mas convenhamos, né? Entre Racing e Palmeiras, o Palmeiras é muito maior que o Racing. E deve estar esperando alguma proposta, às vezes, da Europa, talvez Everton da Inglaterra, Arsenal da Inglaterra, quem sabe? Algum time da Espanha, algum mundo árabe, China, um caminhão de dinheiro. Mas, a princípio, eu não sei. Eu não sei se o São Paulo é um nome tão bom para o Palmeiras, igual todo mundo fala. Eu acho que é pelo estilo. O estilo que o São Paulo emprega nos seus times é interessante para o Palmeiras. O Palmeiras vem ali com Filipão e Mano Menezes, que era lateral na área, contra-ataque, um futebol muito pobre. O São Paulo, apesar de ter muitos defeitos, principalmente na parte de escalar jogadores e algumas decisões, muitas vezes deixou o Carlos Sanches no banco em jogos importantes, e o Santos acabou perdendo por causa disso. Fazia alterações que ninguém entendia. Tem um quê de professor Pardal no Sampaoli. Teve uma eliminação muito ruim, teve eliminações muito ruins na Copa do Brasil e na Sul-Americana, mas é um treinador que é uma quebra de paradigma no Palmeiras. Então é um técnico que gosta de jogar num 3-4-3, pode fazer jogadores do Palmeiras como Rafael Veiga, como Scarpa jogarem mais, como Lucas Lima talvez jogar mais do que vem jogando, porque o que o Filipão e o Mano Menezes estavam pregando ali, jogador meia dúzia de cabeça no Janeirão, a gente acha jogador do mesmo nível para ser treinado por eles. Então acho que vai ser interessante se acertar com o Palmeiras. Agora, se não acertar, aí o Palmeiras tem que pensar bem no seu plano B. Porque, trazer o Luxemburgo é brincadeira, cara. O Luxemburgo, por mais que fez um trabalho razoável no Vasco, não apresentou nenhuma mudança, assim, no Vasco, que se fala, o Vasco... É aquele velho negócio, né? O Vasco fazia um jogo bom, depois perdia em casa pro Bahia. Então, o Luxemburgo não tem nada demais, assim, não fez nenhum trabalho tão deslumbrante, assim, no Vasco.
E o jogo que todo mundo fala que foi aquele 4-4 com o Flamengo, pô, o Vasco empatou o jogo, o Vasco não ganhou do Flamengo. Jogou bem, jogou, mas não combinar, né? Não fez nada demais. Então, supervalorizam o professor Luxemburgo. Ele tem uma história, mas se pegar o Luxemburgo nos últimos 10 anos, não tem quase nada para apresentar. A história dele é muito pobre. Entre outros, então, São Paulo no Palmeiras parece que vai acertar, mas se não acertar, que não venha Luxemburgo. Nomes interessantes, você pode pegar ainda no mercado sul-americano. Tem o Sebastião Becassese, que está sendo especulado no Santos, no Atlético Paranaense. Tem o técnico que era do Independiente também. Tem alguns portugueses no mercado. Eu acho que o Palmeiras deve... Ou ele vai contratar um medalhão, que aí seria o Luxemburgo, ou vai trazer um estrangeiro, que aí apaga o incêndio da torcida, né? Um escudo para a diretoria. E a diretoria do Palmeiras é bem banana. Essa diretoria do Palmeiras deixa a patrocinadora fazer o que quer, deixou o Alexandre Matos contratar o Carlos Eduardo. Mas é o Gagliotti que dá a última assinatura. Então, só mostra o tamanho do erro que ele cometeu. Falando, Rogério Ceni renovou com Fortaleza, então o Rogério Ceni não vai para o Santos. O Santos também procura um treinador. Sobre o mercado, teve a troca do Raniel pelo Vitor Bueno, né? O Vitor Bueno já estava no São Paulo emprestado, vai ficar em definitivo. E o Raniel, que foi mal no São Paulo, chega ao Santos, negócio não muito bom para o Santos. Agora, Santos e Grêmio provavelmente devem estar trocando o Vitor Ferraz pelo Madison. Vitor Ferraz, lateral direito, o Madison, lateral direito do Grêmio, que estava no Atlético Paranaense. São dois bons jogadores, aí é mais uma troca na mesma posição, é mais uma troca de ambiente para ambos. O Madison estava muito desgastado no Grêmio e o Vitor Ferraz no Santos, a diretoria entende que já acabou o ciclo do lateral. Mas o Santos ainda não definiu o treinador. O telefone do Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior tem um telefone lá na casa dele com o símbolo do Santos, né? Vira e mexe, toca esse telefone, daqui a pouco ele volta para o Santos. Já no Flamengo, apesar do Mundial de Clubes, o time está se movimentando no mercado. Renovou o contrato do Everton Ribeiro e do Renier, menino da base, e está muito perto de acertar com Pedro Rocha, atacante que foi revelado pelo Grêmio, depois foi para a Rússia e estava no Cruzeiro, que ganha cerca de 1 milhão por mês, ganha muita grana. Não é um jogador, na minha opinião, para o Flamengo contratar, é uma peça de reposição, mas pelo salário eu não investiria no Pedro Rocha, não. Um jogador bem meia boca, foi super valorizado por uma fase do Grêmio, né, pela Copa do Brasil, que foi muito bem na final, mas é um cara bem meia boca, o Pedro Rocha. Agora, o Flamengo também quer fechar com o zagueiro Gustavo Henrique, tem até o dia 20, o Gustavo Henrique está ouvindo algumas propostas de Portugal, tem proposta do Porto, do Benfica, do Sporting, está tentando jogar na Europa. Caso não dê certo a Europa, Gustavo Henrique fecha com o Flamengo. E aí é um zagueiraço, esse cara é bom pra caramba. É porque a Europa não contrata mais jogador velho, mas é jogador para ser titular de Milan, de Premier League, é um craque de bola o Gustavo Henrique. Teve muito problema com lesão, é verdade. No Vasco, não teve acordo salarial, o Vasco não pagou os salários e o Luxemburgo não acertou com o time. Então o Vasco, que tinha ali um planejamento, né, com o professor, apesar de eu não gostar muito dele, da atual fase do Luxemburgo, podia o Vasco sonhar com dias melhores, mas agora sem o professor fica complicado. O Vasco, não sei o que fazer não com o Vasco ali. Também só fechando as novidades do mercado, o Galo Mineiro vai contratar o atacante Dylan Borreiro, jogador de 17 anos, que defende o Santa Fé da Colômbia. Olha só, interessante essa contratação. E pra gente terminar, a grande bomba dessa semana foi finalmente o desfecho da contratação do atacante Luan pelo Corinthians. Isso mesmo, o Timão contratou o Luan do Grêmio. Aquele que foi o rei da América em 2017. Uma contratação, na minha opinião, arriscada, por vários motivos. Um aspecto financeiro, o Corinthians pegou um empréstimo do BMG, patrocinador da sua camisa. É estilo Crefisa, né? Então, muito corintiano que fala que o Palmeiras está na mão da patrocinadora. O Corinthians fez a mesma coisa, contratar o Luan, né? Pegou um empréstimo. Isso porque é um time que quase não tem dívida, né? Um time que não tem dívida de estádio, não deve marmita, tem vários problemas. Contraindo uma dívida para contratar o Luan é complicado. Então, eu acho complicado essa contratação. E é um atacante, o Luan, fez um grande 2017, mas tem um problema de fascite plantar, que é aquela
palma do pé, ele tem um problema, sente dor, então ele joga um jogo, fica 3 fora com dor. Não estava se tratando direito no Grêmio, por isso que o Grêmio quis vendê-lo, quis se desfazer do jogador, porque ele estava indo muito para balada, problemas com álcool, teve gente em Porto Alegre falando de outros problemas. Então o Luan era um problema para o Grêmio e custa caro, né? Custa quase 1 milhão por mês. O Corinthians tá entrando num negócio muito arriscado. O Luan é corintiano e tal. Se eu vou contratar só porque o cara é corintiano, tem um monte de jogador no Corinthians. Eu acho complicado. Essa contratação do Luan é uma contratação muito arriscada para o Corinthians. Nesses valores é arriscado. Se fosse de graça, se fosse para ele ganhar 50 mil por mês, só uma troca de jogadores, mas 20 milhões por um jogador com esse histórico, jogador bichado, como a gente se diz, é muito arriscado. Mas vamos ver. Para a diretoria do Corinthians, que contratou mal ano passado, é mais um risco que eles querem correr. Vamos ver se o Thiago Nunes consegue recuperar o futebol do Luan, que jogou tão bem, foi campeão olímpico, mas depois teve problema de fascite plantar e problemas com a noite. Vamos ver se o Corinthians recupera esse jogador. Tomara que dê certo, porque é um grande atleta. Mas, a princípio, é uma contratação bem arriscada nos valores e o histórico recente do Luan. Vamos ver o que vai ser esse mercado da bola. Qualquer novidade aí do caso Sampaoli, se alguma coisa chegar aqui, já entro em contato com você.